extraindo conceitos para estudo da questão 12 do quadro técnico de informática da Marinha, prova de 2022. Aqui a gente tem uma questão sobre sistemas de transmissão sem fio, segundo Tannenbaum. Esse livro se encontra na bibliografia do edital de 2023, onde ele fala no livro Redes de Computadores. O Tannenbaum, não confundir, que tem 2 livros que são citados na bibliografia aqui no edital, mas em específico, quando o assunto fala sobre redes, é esse aqui, redes de computadores. No caso ali, transmissão sem fio, a gente está falando aqui de infraestrutura. E aqui a gente pode extrair dessas alternativas muitos conceitos que são citados no livro. Então, aqui a gente tem, por exemplo, nas bandas VLF e IMF, as ondas de rádio se propagam na ionosfera, podendo ser detectadas num raio de até 1000 km, sendo muito utilizada na radiodifusão, especialmente em frequências AM. Então, aqui, primeiramente, o que significa esse VLF e esse MF? VLF é Very Low Frequency, que em português é uma frequência muito baixa. Então, essas aqui são ondas que têm uma frequência muito baixa. IMF aqui significa Medium Frequency, que é frequência média. Então, essas amplitudes aqui de frequência, elas, se a gente dá uma olhada lá, mais especificamente no livro, na seção lá 2.3, e onde ele fala especificamente sobre transmissão de rádio 2.3.2 no livro, ele fala lá sobre essas frequências VLF, LF e MF. E aqui tem um conceito importante quando a gente fala sobre frequências de rádio, que quanto maior for a frequência, menor vai ser a distância. Não necessariamente tão proporcional assim, mas entenda que frequências maiores atingem uma distância menor. E menor frequência vai conseguir atingir uma distância maior. Então, essas frequências aqui, VLF e MF, elas podem sim ser detectadas num raio de até 1000 km. Em específico aqui, as ondas do tipo MF somente, que são utilizadas na radiodifusão na frequência AM, tá? Então aqui a gente já pode considerar essa aqui como errada, porque só a MF aqui, que é Medium Frequency, que é utilizada para radiodifusão da frequência AM, tá? Isso tem lá na referência. E uma característica dessas ondas de baixa frequência aqui é que elas facilmente conseguem atravessar, por exemplo, prédios. Então é por isso que aqueles rádios portáteis, mesmo que você esteja dentro de um prédio ou de uma estrutura, você ainda consegue receber o sinal de uma rádio tranquilamente. Então, essa aqui está incorreta porque o VLF não tem relação com essa questão da frequência AM. E também, quando ele fala que se propagam na ionosfera, o tipo de onda que faz esse tipo de propagação, aí é que a gente já está falando de High Frequency e Very High Frequency, que é o HF e Very High Frequency, que é o VHF, tá? Então, são esses tipos de onda que não conseguem diretamente se propagar ao longo do solo, pois elas podem ser absorvidas pela terra. Porém, quando elas alcançam a ionosfera, que é uma camada de partículas carregadas que ficam numa altura de cerca de 100 a 500 quilômetros da superfície da Terra, elas são refratadas pela ionosfera e enviadas de volta para a Terra. Então a ionosfera atua como uma espécie de espelho para as ondas de rádio, refletindo de volta para a superfície terrestre, permitindo que elas percorram grandes distâncias. Então
a aplicação aqui, no caso dessas ondas que se propagam na ionosfera, elas, na verdade, são as ondas de frequências mais altas que conseguem atingir essa ionosfera. E aí a gente está falando de rádios de longa distância, também utilização militar em aviões, navios, ou até mesmo radioamadores que têm ali uma distância significativa. Então essa aqui está incorreta por diversos motivos. Primeiro, que o MF é somente o MF que é utilizado, que utiliza aqui na frequência AM. Essas frequências aqui, que são de baixa frequência, elas não se propagam na ionosfera, mas sim, a parte que é verdadeira é que ele fala que elas podem ser detectadas num raio de até 1.000 quilômetros. Mas as outras partes estão incorretas, estão caracterizando o incorreto. Ele fala que o espectro de dispersão de sequência direta é muito utilizado por redes táticas militares e a sua principal característica é a alteração de frequência na ordem de centenas de vezes por segundo. Na verdade, essa característica aqui, que está descrita aqui, ela faz referência ao espectro de dispersão de saltos de frequência. Então, se a gente tirasse aqui o espectro de dispersão de sequência direta e colocasse por saltos de frequência, aí sim faz referência a isso aqui. Então, se fosse assim, o espectro de dispersão por salto de frequência é muito utilizado por redes táticas militares e a sua principal característica é a alteração de frequência na ordem de centenas de vezes por segundo, estaria correto. Vocês vão perceber que eles trocaram aqui. E essa aqui, que é a de sequência direta, a descrição dela é feita aqui embaixo. Então está invertido. E ele fala aqui que o espectro de dispersão por salto de frequência é muito utilizado comercialmente e tem como principal característica a utilização de uma sequência de códigos para dispersar o sinal de dados por uma banda de frequência mais alta. Não. Na verdade, o espectro de dispersão por sequência direta que faz isso aqui que está descrito aqui. Então, essas duas alternativas, tirando a marcação aqui para não ficar confuso, o espectro de dispersão de sequência direta, o conceito dela está aqui embaixo. Então, como estudo, o conceito dela está aqui embaixo. E o de salto de frequência está aqui em cima a descrição dela. Então, só está invertido aqui. Então, B e C estão incorretas. As ondas de rádio de frequência baixa são mais facilmente absorvidas pela chuva, em comparação com ondas de alta frequência. Em todas as frequências, as ondas de rádio estão sujeitas a interferências de motores e outros equipamentos. Essa segunda afirmativa aqui, ela está correta. A gente pode encontrar isso lá, especialmente no livro, na seção lá 2.3.2, no quarto parágrafo, ele fala exatamente isso aqui. Em todas as frequências, as ondas de rádio estão sujeitas a interferências de motores e outros equipamentos elétricos. Porém, aqui ele fala que as ondas de rádio de frequência mais baixas são mais facilmente absorvidas pela chuva, o que está incorreto. As ondas de frequências mais altas estão sujeitas à absorção pela chuva mais facilmente, em comparação à baixa frequência. Então, aqui ele inverteu. Então, frequências mais altas são mais facilmente absorvidas pela chuva. Isso também ele fala lá no livro, na seção 2.3.3, mais especificamente ali por volta do quarto parágrafo, ele fala sobre isso. E letra E, então essa aqui está incorreta porque ele inverteu aqui em cima. A banda HF, High Frequency, que é alta frequência. As ondas eletromagnéticas ricocheteiam na ionosfera alcançando grandes distâncias, sendo muito utilizada por militares e radioamadores. Essas ondas tendem a ser absorvidas pela Terra. Então é o que eu falei.
Essas ondas, quando elas são transmitidas próxima à Terra, então, deixa eu ver aqui, quando elas são absorvidas, a gente tem aqui, por exemplo, uma torre de transferência, transmitido um sinal, e aqui, por exemplo, uma outra torre, uma infraestrutura desse tipo aqui, que recebe esse sinal. Quando ela é transmitida, a gente tem a curvatura da Terra, ela é transmitida dessa forma aqui, essas ondas de alta frequência tendem a ser absorvidas pela Terra. Então não funciona, pode ser que não funcione muito bem. Então aí a gente tem a infraestrutura em que a gente tem as torres, a gente tem aqui em cima. Esse desenho pode ser encontrado no livro também, a ionosfera, aqui em cima, que é aquela camada de partículas carregadas. E esse sinal ele é enviado, assim, e alcança a ionosfera e ele é ricocheteado e mandado de volta para a Terra. E isso aqui faz com que essas ondas de alta frequência consigam atingir grandes distâncias. E apesar de eu ter falado no início que existe uma proporção ali inversa, onde maior frequência, menor distância, menor frequência, maior distância, algumas ondas de alta frequência possuem uma propriedade chamada ondas de salto, que permitem com que elas percorram longas distâncias. Então, tem essa regrinha em que existe essa inversão de proporcionalidade, mas em alguns casos as ondas de alta frequência, como aqui citados, podem atingir longas distâncias, e nesse caso aqui, atingindo a ionosfera, que está ali a cerca de 100 a 500 quilômetros de distância da superfície da Terra, e elas são refratadas, atingindo assim grandes distâncias. E tem aqui como utilização militar, radioamadores, enfim. Então a correta aqui é letra E.